O açúcar está em todo lugar. Nos Estados Unidos, mais da metade do açúcar de cana vem da região das Glades, na Flórida, e vem junto com fogo e fumaça. The first step in sugarcane harvest is burning. The growers, like nature, use fire to clear. It rids the stalks of excess leaves, making them easier to cut and mill. Alguns moradores dessas comunidades de baixa renda e de maioria afro-americana e latina relatam há anos que ficam doentes por causa da fumaça e das cinzas. As maiores usinas da Flórida dizem que a queima da cana é segura, bem regulamentada e não poderia ser interrompida sem impactos econômicos significativos. Mas os Estados Unidos são uma exceção no cenário global. No Brasil, a história é totalmente diferente. O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar. O estado de São Paulo proibiu a queima anos atrás e os agricultores reduziram a prática em cerca de 99%. Só me permite uma coisa, a prática da queima ela é muito rudimentar. Ela é uma prática, eu diria assim, preguiçosa. Os Estados Unidos é um país de primeira linha, a gente entende que é um país bem desenvolvido, né? E eu jamais ia esperar que lá se queimava cana. Os colonizadores europeus trouxeram a cana-de-açúcar para o Brasil no século XVI. Em todo o hemisfério ocidental, a cana era uma lavoura colonial que as pessoas escravizadas eram obrigadas a cultivar. O açúcar começou como uma exportação preciosa para a realeza europeia e, ao longo dos séculos, se tornou um produto de primeira necessidade e uma mercadoria internacional. As queimas foram introduzidas no Brasil nos anos 60. A cana era queimada para facilitar o corte manual. O fogo era usado para abrir caminho para os trabalhadores, que se machucavam com as folhas afiadas e eram mordidos por animais que se escondiam nelas. A cana que eles cultivavam era transformada em vários produtos: açúcar, etanol para combustível e eletricidade a partir de restos de material vegetal. A época da queima de cana era uma época muito sofrida, né? Acabava com o solo, o meio ambiente, a natureza também sofreu bastante. Ambientalistas reclamaram ao governo contra a poluição. Cidadãos ricos e pobres fizeram o mesmo no estado mais poderoso e populoso do Brasil. A região norte da cidade amanheceu assim, encoberta por fuligem proveniente da queima da palha de cana. Children who had asthma or bronchitis, they became very sick during the months where sugarcane was being harvested. We saw that where we have more plantations, more burning, we had more hospitalizations and more mortality for respiratory disease. Consultórios médicos especializados na parte respiratória estão com as salas de espera cheias. Ao longo dos anos 2000, a pressão aumentou. Havia um apelo da sociedade para você eliminar essa questão da queima. There was opposition in the newspapers, on television. Moradores reclamam da fuligem da queimada da cana. Ela prejudica o meio ambiente e, consequentemente, a saúde pública de todos os moradores aqui. Diariamente eles tocam fogo e aí fica insuportável a cidade. Em 2002, o governo do estado de São Paulo aprovou uma lei para eliminar as queimadas gradativamente. Alguns anos depois, o setor sucroalcooleiro trabalhou junto com o governo para antecipar o cronograma, eliminando quase todas as queimadas até 2017. No Brasil, houve duas grandes mudanças ao mesmo tempo: do corte manual para a colheita mecanizada e da cana queimada para a cana crua.
Isso exigiu grandes investimentos do setor, especialmente em maquinário. As políticas de governo estimularam a produção e o uso de etanol e outras formas de energia renovável. No fim, eliminar as queimadas valeu a pena. Hoje a gente dá para mensurar muito bem que é muito mais vantajoso para o produtor ou para a usina fazer a colheita sem a queima. Você tinha uma mão de obra menor e mais bem treinada para operar as máquinas em vez de trabalhar nos campos. Hoje não tem carvão, você consegue até respirar um ambiente até melhor hoje. E a cana crua trouxe benefícios agrícolas significativos. A grande diferença são essas folhas externas, chamadas de palha ou lixo de folha. Quando você queima, a maior parte vira fumaça. Quando você colhe a cana crua, ela é devolvida para os campos. No Brasil, essa palha é muito valorizada hoje. Na maioria dos lugares, ela enriquece e protege o solo, então é deixada no chão. Nos lugares em que o excesso pode prejudicar as plantas de cana, ela é recolhida. Parte é enviada para as usinas, onde é usada para gerar eletricidade, e a venda para a rede elétrica gera lucro. Ela é mais uma fonte de matéria-prima que traz renda e riqueza ao setor. Na Flórida, essa mesma palha é retratada como inútil na melhor das hipóteses e prejudicial na pior. Um grupo ligado à indústria do açúcar chamado Safe Communities enviou panfletos a moradores locais alertando que os montes de palha no chão trariam ratos e cobras para os seus quintais e aumentariam o risco de incêndios florestais. Eu acho essa justificativa muito frágil, porque você já tem outros benefícios com a cana crua. E sempre, qualquer sistema, método, você vai ter coisas positivas e coisas negativas. We're talking about pollution in the air that will affect everybody. And you are asking me, but if we have an infestation of insects, well, let's deal with it. Os brasileiros se adaptaram, com estratégias eficazes de controle de pragas e brigadas de incêndio em todas as usinas. Em todo o Brasil, quase 90% dos canaviais agora são colhidos sem queima. As empresas americanas argumentam que mais cana é queimada no Brasil do que na Flórida. Isso é verdade, mas só porque a produção geral do Brasil é muito maior. Na Flórida, a colheita foi mecanizada muito antes do Brasil. Mas a prática da queima nunca parou. É o jeito mais barato de preparar a colheita, maximizando os lucros. A abordagem do governo estadual é de regular as queimadas em vez de proibi-las. Desde o começo dos anos 90, as queimadas não são permitidas quando o vento sopra para o leste, na direção de lugares mais brancos e ricos como West Palm Beach. Mas elas ainda são permitidas quando o vento sopra na direção das Glades, onde cerca de 1/3 da população vive na pobreza. O estado reforçou as restrições em 2019, mas o número geral de queimadas se manteve estável. Atualmente, as usinas estão lutando contra uma ação dos moradores. As empresas argumentam que a qualidade do ar nas Glades é boa. A Florida Crystals nos disse anteriormente que a Flórida não deveria ser comparada ao Brasil por causa de diferenças de solo, clima e regulamentação. No Brasil, não há volta, e especialistas dizem que os métodos de colheita de cana crua podem ser reproduzidos no exterior. Se não tiver um problema sério, eu não vejo razão nenhuma para você fazer a prática da queima para depois colher mecanizada, né? A forma de trabalhar com a palha é uma tecnologia que pode ser desenvolvida e utilizada em qualquer país do mundo, como aconteceu aqui no Brasil. Vai ter que fazer uma seleção de novos varietais que se adaptem a esse novo contexto de produção. E daria sim para fazer, We've done it here in Brazil. We have done it. So I believe they can do it in Florida.
Wow.